Dia 6 do desafio 40 dias para abrir a sua clínica. E hoje eu vou te ensinar a contratar o arquiteto certo para a abertura da sua clínica. Porque quando a gente fala de projeto arquitetônico dentro da área da saúde, não é como um projeto residencial ou de uma loja de shopping, você tem regras a serem seguidas e eu estou aqui para te ajudar a avaliar esse profissional que você pretende contratar, porque um erro muito comum na hora de contratar um engenheiro ou arquiteto para desenhar a sua clínica é contratar uma pessoa que não tem domínio das regras da área da saúde e faz um projeto, você inicia a sua obra e somente quando entra uma consultoria de regularização sanitária ou até mesmo já lá no final da obra, quando a vigilância sanitária vai fazer a vistoria, você descobre que o seu projeto, na verdade, já que a sua clínica pronta, está totalmente irregular em relação às regras que existem para estabelecimentos de saúde serem construídos. Se o seu plano é construir, as orientações elas começam muito antes até de contratar esse profissional da construção civil. Por quê? Primeiro de tudo, você precisa saber da viabilidade técnica desse terreno. Gabriela, traduzindo, você precisa saber se você pode construir uma clínica médica ali. Porque caso você não saiba, nem todos os locais de determinados municípios você pode ter um estabelecimento de saúde. E como você vai saber disso? Você vai ter que procurar a Secretaria de Infraestrutura ou a sua consultoria contratada, como é o que eu faço aqui para os meus clientes, para conhecer o plano diretor. Gabriela, o que é isso? É um documento que toda cidade tem, dizendo as regras de construção de determinadas áreas econômicas, de como funciona a cidade relacionadas à infraestrutura. E você precisa saber, em resumo, se pode construir naquele local, porque existem locais que serão proibidos, seja por questão de barulho, de algum tipo de risco, de vizinhança, então você precisa saber se ali no local, de fato, pode ter um estabelecimento de saúde. No caso, essa avaliação ela precisa ser, inclusive, prévia à própria compra do terreno, porque se você comprar em uma área que não é permitido construir, você não vai, de fato, poder fazer aquela construção naquele local. Claro que a depender da região do Brasil que você está, existem regras mais rígidas em relação a isso, tem outras cidades que não têm essa proibição de localização de estabelecimento de saúde. Então, isso é muito caso a caso mesmo. Então, realizado o estudo de viabilidade, avaliado o plano diretor, entender quais são as regras, aí sim você vai procurar esse profissional da construção civil e vai ali solicitar o seu alvará de construção, que é a cargo desse profissional. Mas agora a gente vai entrar no aspecto bem mais técnico do que você precisa saber para conversar com esse profissional. Claro que o objetivo aqui não é que você saiba o trabalho dele, mas que você saiba avaliar se é uma pessoa que vai te ajudar a construir esse sonho ou vai te dar mais dor de cabeça no meio do caminho. Para quem vai alugar ou reformar uma clínica médica, o projeto não é opcional. Ele vai ser exigido pela Vigilância Sanitária, pelo CRM, pelo Corpo de Bombeiros. Então você precisa contratar um arquiteto para desenhar ali aquela estrutura. E aqui é o principal ponto. Esse profissional, ele precisa conhecer as regras, principalmente da RDC 50 da Anvisa, que diz ali como os estabelecimentos de saúde precisam ser construídos, com áreas obrigatórias, questões de segurança. E trabalhando com consultoria na área de regularização sanitária, o que eu mais vejo são profissionais que não têm, de fato, esse conhecimento, que, em tese, era para todos terem, porque é uma parte da formação. Porém, quem não atua muito dentro dessa área e se propõe a desenhar uma clínica médica, acaba que passa ali por muitos erros que, às vezes, tem um projeto aprovado ali para iniciar e você só descobre no meio do caminho que a sua clínica está sendo construída fora das regras da RDC 50 da Anvisa. E os erros mais comuns que eu vejo aqui são portas de tamanhos irregulares para estabelecimentos de saúde, a ausência de depósito de material de limpeza, a ausência de depósito temporário de lixo e, o mais repetido de todos, a ausência de lavatórios nas salas de procedimentos. E para você entender de modo geral, quando você tem uma clínica e vai realizar ali dentro de uma das salas somente consultas, tudo bem você ter ali uma mesa de atendimento, uma cadeira para o paciente e uma maca para anamnese.
Agora, se você vai fazer algum tipo de procedimento lá dentro, ainda que minimamente invasivo, você vai precisar sim ter esse ambiente de higienização dentro do consultório, que ali é uma pia, um dispenser de álcool e outros itens obrigatórios que você vai precisar ter lá dentro. E essa clareza de como cada sala vai funcionar, ela precisa ser definida com o seu arquiteto antes de iniciar o projeto. Por quê? Quando você tem só um consultório restrito a consultas, você vai ter mais liberdade para utilizar alguns materiais ali na fase de finalização de revestimento. Agora, quando você faz procedimento dentro de uma das salas, você precisa ter essas adequações e ainda vai ter uma série de outras restrições de piso, de revestimento de parede em relação a isso. Então, se você está pensando em montar uma clínica boutique, esse seu consultório é mais viável que seja separado da sala de procedimentos, porque você não vai poder colocar alguns revestimentos ali se for acontecer procedimento lá dentro. Isso não vai passar na vigilância sanitária. Então agora, tendo assistido esse vídeo, você vai saber fazer as perguntas certas para esse profissional antes de contratar. Não se porte só com preço. Pergunte sobre fluxo sanitário, onde ele pensa em colocar o depósito de material de limpeza, se ele sabe a diferença entre fluxo entre área suja e área limpa. Faça essas perguntas para você saber se você está contratando um profissional que tem expertise dentro da área da saúde. Assista esse vídeo, pegue o mapa mental para guiar essa conversa, mas também entenda que ter alguém do seu lado nesse momento que já percorreu esse caminho te faz evitar aprender com os erros e até com o bolso alheio. E a sua tarefa de casa hoje, para pensar sobre essa etapa, é responder as perguntas que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Quantas pessoas e quais as especialidades atenderão? Se vai ter consultas e procedimentos em todas as salas. E a principal definição aqui é saber se você quer ter salas separadas só para consultas e ter mais liberdade para colocar a decoração ali naquela sala, ou quer que todas as salas sejam híbridas para consultas e procedimentos. Então responda essas perguntas e até o próximo vídeo.